O ano de 1996 encerra as comemorações do 8º centenário do nascimento de Santo Antônio. Como explicar 800 anos de tanto prestígio? Como explicar que entre os 4.000 santos e beatos da Igreja Católica, ele ocupe disparado o primeiro lugar na devoção dos fiéis? Todas as palavras serão poucas para dizer bem deste santo. O senhor pessoalmente é devoto do santo? Chamo-me António, mas tenho uma medalhinha de Santo Antônio sempre comigo, não é? Como explicar as centenas de cartas que ainda hoje chegam em seu nome à cidade de Pádua, na Itália, onde ele morreu e foi sepultado? Como explicar que durante 8 séculos a figura de Santo Antônio tem inspirado grandes mestres da pintura e escultura no mundo todo? Ele é representado quase sempre trazendo aos braços o menino Jesus. É uma tradição que vem, suponho, do século XIV, que conta que o menino apareceu no quarto em que Santo Antônio preparava um sermão. Um amigo em casa de quem Santo Antônio estava, ouviu o barulho, foi espreitar e viu o santo com o menino. Como explicar que o teólogo missionário, doutor da igreja, pregador extraordinário do evangelho, tenha se transformado no santo caseiro que encontra objetos perdidos e descobre maridos? A explicação você mesmo vai encontrar quando souber a história de Fernando de Bulhões. Era assim que se chamava Santo Antônio quando nasceu em 1195 em Lisboa, Portugal. Em fins do século XII, Lisboa já era rica e populosa. Pescadores e marinheiros iam e vinham pelas ruas estreitas da Alfama, bairro onde nasceu Fernando de Bulhões, o nosso Santo Antônio. A igreja de Santo Antônio em Lisboa foi construída exatamente sobre a casa de Santo Antônio. Passando pela sacristia, nós descemos até a cripta. Aqui embaixo está o local onde era o quarto onde nasceu Santo Antônio. Ele é visitado diariamente por centenas de pessoas. Tinha lá um problema na vida e uma amiga minha deu-me uma cargelazinha de Santo Antônio para eu ler a oraçãozinha e eu li e ao fim de 4 ou 5 dias concedeu-se a graça que eu quis. A Sé Patriarcal de Lisboa ainda guarda o local onde ele foi batizado. Quando menino, Santo Antônio cantava no coro da igreja e começava a estudar as Sagradas Letras. Aos 15 anos, ele recebeu o hábito de cônego de Santo Agostinho. Mas seu caminho era outro. Em Coimbra, ao norte de Lisboa, no célebre mosteiro de Santa Cruz, ele viveu durante 8 anos estudando gramática, geometria, astronomia, ciências naturais, retórica e dialética. Sua inteligência era prodigiosa. Foi aqui, no convento de Santa Cruz de Coimbra, que a sua vida mudou. Quando ele ouviu falar num certo Francisco de Assis, um jovem frade italiano que tinha novas ideias de evangelização. Padre Henrique Rema, um especialista em Santo Antônio, me conta que ele foi atraído pelos ideais de pobreza dos franciscanos e principalmente pelo seu estilo de vida alegre e livre. Ele então pediu licença ao prior agostiniano e trocou a roupa branca de cônego regular pela simplicidade do hábito franciscano. E mudou de nome. Fernando passou a ser Antônio, Santo Antônio de Lisboa. A Lisboa de hoje moderniza-se, prepara-se para o século XXI. A igreja de Santo Antônio é invadida diariamente por turistas apressados. Poucos têm tempo para a fé. Percorrendo o bairro da Alfama, encontrei muitos devotos do santo. Eu sou de volta de Santo Antônio, eu fui criado e nascido aqui, gosto disso. Nos protege a todos, que é o santo milagroso, é o Santo Antônio. Como é que é essa coisa de uma família inteira ser devota de um santo? Eu acho que é uma tradição não só de Lisboa, de cidade, como o meu avô se chama António, meu bisavô era António, meu pai é António, meu irmão é António, é uma família só de Antónios. Sempre acreditamos em Santo Antônio porque é o padroeiro do nosso bairro. E depois entreguei o meu casamento a ele, principalmente porque, em troca, queria a cura do meu marido, que era toxicodependente. E ele fez-me à vontade. E ele curou? Curou. De todas as histórias que ouvi em Lisboa sobre Santo Antônio, a que mais me impressionou foi a de Luísa,
cuja família mora nessa quinta desde o século XVIII. Foi num dia de batizado um sobrinho meu, que estávamos presentes nós todos, para a família inteira, e estava um padre holandês que estava a celebrar a missa. E Santo António apareceu. Quer dizer que Santo Antônio apareceu aqui neste canto. E aqui venceu e pôs a mão assim em cima da cabecinha da criança. Alguém da família viu Não, Santo Antônio? Ninguém da família viu. Simplesmente o padre que estava a celebrar a missa é que sentiu aquele perfume que Santo António traz quando aparece. O perfume das flores que Santo Antônio traz. Exatamente, Narciso. Santo Antoninho é o nome que afetuosamente a população de Lisboa dá ao seu santo padroeiro. Ele é o protetor das almas do purgatório, o advogado dos objetos perdidos. Mas é como santo casamenteiro que Santo Antônio ganha força maior junto a seus fiéis. Somos 3 irmãs, nenhuma casou. E eu casei porque pedia Santo António e elas nunca pediram. Sou solteira, não tenho namorado. E aí, onde entra Santo Antônio aí? Não entra. Por quê? Não sei, é o Santos Casamenteiros, de facto, mas nunca me passou pela cabeça pedir. Bem, deixando de lado as exceções, a grande maioria das jovens em Lisboa, quando pode, casa-se mesmo na igreja de Santo Antônio. Quase sempre agradecendo a um empurrãozinho do santo. Boa tarde. Margarida, boa tarde. Boa tarde, como está? Tudo bem. Você decidiu casar aqui na igreja de Santo Antônio por quê? Porque sou devota de Santo Antônio. Sempre foi devota? Sempre. É o meu santinho preferido. O que você tem de ligação com Santo Antônio? Tudo. Sempre foi muito querido para mim. Ele ajudou no casamento? Interiormente, sim. Qual foi a maior ajuda que ele deu? Esta vontade para vir, esta alegria, tudo. O que você vai pedir hoje, no dia do seu casamento, para Santo Antônio? Que todos os dias sejam bons como este. Seja muito feliz. Isso digna as suas bênçãos. Não separa o homem, o que Deus uniu. Amém. Santo Antônio é o santo mais popular e querido do povo brasileiro. Sua devoção chegou ao Brasil junto com os descobridores portugueses. Santo Antônio venerado, meu santinho namorado, que encontra o que está perdido, me ajuda a encontrar marido. A relação que os brasileiros têm com Santo Antônio é tão particular, íntima e familiar, que muitas vezes resulta em situações como esta. Eu não vou mais lhe tratar com essa melúria toda não, viu, Santinho? De hoje em diante você vai saber bem quem é essa filha de meu pai. Quer ver? O santo casamenteiro provoca sempre festas muito animadas. Na cidade de Barbalha, interior do Ceará, a chegada do pau da bandeira de Santo Antônio dá início a uma festa popular que tem uma tradição de 100 anos. Tem penitente, sanfoneiro, banda de pífanos e até carnaval. E o santo, coitado, resiste a tudo. Na igreja de Santo Antônio do Pari, em São Paulo, as trezenas a Santo Antônio se iniciam no último dia de maio e terminam agora no próximo dia 13 de junho. Meu casamento também é uma graça de Santo Antônio, porque eu fiquei viúva e quem me deu meu atual marido foi Santo Antônio, que é um pai maravilhoso para minha filha, um ótimo esposo. Eu não me casei porque eu pedi para Santo Antônio me tirar o Antônio da minha vida porque ele era terrível. 13 dias seguidos de reza ao santo podem resultar em graça alcançada, sempre começando numa terça-feira. Mas por que numa terça-feira? Porque foi numa terça-feira, 13 de junho de 1231, que Santo Antônio foi sepultado aqui na cidade de Pádua, na Itália. Ele tinha 36 anos quando morreu. Nos últimos 10 anos de sua vida, já na Itália, Santo Antônio se revelou um pregador extraordinário, um inspirado evangelizador.
chegava a reunir 30.000 pessoas que vinham de longe para ouvi-lo pregar. Dizem que ele tinha até guarda-costas para evitar que a multidão chegasse até ele e rasgasse suas roupas. É um fenômeno que temos em relação à devoção antoniana. É o santo que atira a sé. Um santo que atrai os pobres, os doentes, mas também pessoas até de outras religiões. Appartenenti ad altre religioni trovano in Sant'Antonio que encontram em Santo Antônio um amigo, com o qual se pode falar em confidência e em confiança. Não encontrei por aqui nenhuma referência ao Santo Antônio casamenteiro. A devoção ao santo na Itália é mais solene, menos alegre e íntima do que no Brasil ou em Portugal. Mas muitíssimo eficiente. O espírito franciscano desenvolveu ao longo dos séculos um lado empresarial notável, que eu constatei visitando a sede da editora da revista, Messaggero de Santo Antônio. Nós estamos coligados a 144 países do mundo. Com o Brasil, temos uma ligação privilegiada. Há 5 anos, em Santo André, fundamos a nossa edição brasileira do Messaggero de Santo Antônio. Hoje, o Messaggero investe em audiovisuais religiosos que alimentam o mercado internacional. Impressionante também é o número de cartas que chegam diariamente a Pádua, tendo como destinatário o próprio Santo Antônio. O que leva as pessoas a escreverem diretamente para Santo Antônio? Santo Antônio é um santo que é vicino ao cuore della gente. Santo Antônio é um santo que está próximo ao coração das pessoas, da família. Muitas vezes a pessoa não escreve a nós, frades, para falar de problemas, mas para contar os acontecimentos de suas famílias. Quando se sposa um filho, quando nasce um bambino, mas tante volte escreve então a Santo Antônio como um amigo, uma pessoa da família. Proprio, ecco, come un amico, come una persona che fa parte della famiglia. Pádua conserva hoje muitos monumentos da época em que viveu aqui Santo Antônio. E todos os caminhos levam à Basílica do Santo. Desde o dia do seu enterro, começaram a chegar a Pádua pessoas atraídas pela fama de seus milagres. Eles foram tantos que sua canonização ocorreu 11 meses depois da sua morte, no processo de canonização mais rápido da história do cristianismo. Devotos de todas as partes do mundo vêm até aqui tocar a pedra de seu túmulo e admirar as relíquias do santo, sua língua e seus dentes expostos na Capela das Relíquias. Essa freirinha me diz que visitar as relíquias de Santo Antônio é uma coisa comovente. Surpresa, eu pergunto a ela se na Índia também há devoção ao santo. Ela diz que vem do sul da Índia, da região de Madrás, e que lá há uma grande devoção a Santo Antônio. É a segunda vez que eu venho a esse santuário, de Santo Antônio de Pádua, e estou aqui agradecendo uma grande graça recebida. Santo Antônio de Pádua, Santo Antônio de Lisboa. Não importa. O simpático santo português que a Itália adotou há 800 anos vem conquistando o coração de todo mundo. Um fenômeno universal. Se há excessos na devoção ao santo, pode ser. Mas ninguém acredita em alguém que morreu e continua morto. Santo Antônio está bem vivo no coração dos seus fiéis. Sua mão invisível continua promovendo a caridade. Sua força provocando a fé. E é disso que nós estamos precisando. Viva Santo Antônio!